Olá, meus amores, bom dia. Estamos continuando o nosso conteúdo sobre conjuntos e hoje a gente vai falar do conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. A gente vai começar falando da definição de conjunto dos números naturais, ok? O conjunto dos números naturais, ele é formado por todos os números inteiros não negativos. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer? Que todo número inteiro e também positivo, ele é um número natural. Além disso, além de ser formado por todos os números inteiros positivos, a gente também tem que o zero, ele é um número natural, porque ele é um número inteiro, mesmo ele não sendo nem positivo e nem negativo, ele também é um número natural, ok? Então, para fazer a representação do conjunto dos números naturais, a gente utiliza aqui esse N, tá? Para representar o conjunto dos números naturais, coloca a igualdade, abre as chaves e vai escrever o conjunto aqui dentro. Como a gente sabe, o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito. A gente não consegue determinar o final dos números naturais. A gente não consegue fazer uma contagem final para esses números. Então, a gente vai fazer uma representação. Quem são esses números? Todos os inteiros positivos, incluindo o zero, tá? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11. Como ele não tem fim, a gente vai utilizar a reticência para dizer que esse conjunto é infinito, ou seja, ele continua. Essa é a notação, tá? N, que a gente utiliza como símbolo para representar o conjunto dos números naturais, ok? E aqui a gente tem a sequência numérica para representar os números naturais e elas são aqui separadas por vírgula, ok? Dentro do conjunto dos números naturais, a gente pode falar também sobre a ideia de sucessor e a ideia de antecessor. O sucessor, no conjunto dos números naturais, é formado apenas por números inteiros e eles não contêm números repetidos. Por isso, é possível escolher entre dois números naturais distintos, ou seja, dois números naturais diferentes, aquele que é maior e aquele que é menor. Então, por exemplo, se eu pego aqui o número 1, tá? Do conjunto dos números naturais. Quero saber quem é o sucessor dele. O sucessor dele vai ser o número que está à sua direita, que vem depois de 1. Então, o sucessor de 1 é 2. Logo, eu defino a ideia de sucessor sendo um número que eu vou escolher, no caso, esse número aqui era 1, eu vou representar por x, mais uma unidade, e aí vai formar o seu sucessor. Aqui eu escolhi o número 1, então 1 mais 1 é igual a 2, que é o sucessor. Se eu pegar aqui o número 6, quem é o sucessor do número 6? Vai ser 6 mais 1, que é igual a 7. Essa é a ideia do sucessor. Logo, nós temos que o sucessor vai existir para todos os números naturais, tá? O sucessor vai existir para todos os números naturais, ok? E a gente tem a ideia também de antecessor, que é quando um número natural é menor que o outro, tá? Em uma unidade. Então, a gente diz que ele é o antecessor. Como assim? Vamos só... O sucessor é o que vinha depois, então a gente somava uma unidade. O antecessor é o que vem antes, então a gente vai retirar uma unidade. Vamos pegar aqui o 1 ainda como exemplo. O antecessor é o que vem antes dele. Então, o antecessor de 1 é o 0. Então, eu digo que o antecessor vai ser o número natural menos uma unidade, ok? O antecessor de 11 vai ser 11 menos 1, que vai ser o 10. Como a gente pode observar aqui, a partir do 1, todos os números naturais vão ter antecessor. Com exceção, vão ter antecessor. Com uma observação, o 0, ele não tem um antecessor, ele só vai ter um sucessor. Então, o 0 aqui, ele não vai ter um antecessor, ele não tem um número que antecede ele, já que os números naturais, conjunto dos números naturais, ele é limitado a começar
pelo zero, ou seja, não vai ter ninguém aqui antes do zero para representar o sucessor, o antecessor, apenas vai ter para representar o sucessor, ok? Dentro do conjunto dos números naturais, a gente já falou que a gente tem a ideia de sucessor e de antecessor, e a gente também vai ter os subconjuntos dos números naturais. E o que são esses subconjuntos? São conjuntos que estão dentro do conjunto dos números naturais. Por exemplo, o conjunto dos números primos. O conjunto dos números primos, ele é subconjunto dos números naturais, porque ele está dentro do conjunto dos números naturais. Quem são os números primos? Os números primos, eles são formados por todos os números que são divisíveis por 1 e por ele próprio. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números primos aqui, ó, será o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. E assim vai continuar, tá? O conjunto dos números primos, sendo aquele que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tendo apenas 2 divisores. Então, aqui eu tenho um conjunto dos números primos dentro do conjunto dos números naturais, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Eu posso ter também os números compostos. Quem são esses números compostos? É formado por todos os números que não são primos. Então, quando eu seleciono aqui os números primos, vai sobrar números aqui, ó, que não são primos. Então, são os números chamados de números compostos. No caso aqui, ó, será o 0, o 1, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10 e assim sucessivamente. Eu posso ter também o conjunto dos números quadrados perfeitos. E o que é o conjunto dos números quadrados perfeitos? São aqueles que é formado por todos os números que são resultado de uma potência de expoente 2. Por exemplo, 1 elevado ao quadrado é igual ao próprio 1. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado é 16. 5 elevado ao quadrado, 25. 6 elevado ao quadrado, 36. E assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu tenho o conjunto de quadrados perfeitos, que é o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, ok? E assim sucessivamente. Dentro do conjunto dos números naturais, eu vou ter também o conjunto dos números pares, que são todos os números pares. Vou ter também o conjunto dos números ímpares, que são todos os números ímpares. E agora, a gente vai falar de conjunto dos números inteiros. Mas antes da gente falar, só uma observação aqui ainda sobre o conjunto dos números naturais. A gente também pode fazer a representação do conjunto dos números naturais em uma reta, tá? Que a gente chama de reta numérica. Aí, onde aqui a gente vai ter a origem começando por 0, e aqui a gente vai ter os números representados. Lembrando que essa reta aqui, ela vai ser infinita, porque o conjunto dos números naturais não terão fim, são infinitos. Então, agora a gente vai falar um pouco do conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números naturais, eles não foram suficientes para representar todas as situações, como as que envolviam dívidas, por exemplo, né? Então, foi criado, então, os números inteiros negativos, que com os números naturais formam o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números do conjunto dos números naturais, ou seja, todo o conjunto dos números naturais, mas os números inteiros negativos. Então, o conjunto dos números naturais, ele é formado por todos os inteiros negativos e o conjunto dos números naturais que a gente chama de inteiros positivos, ok? E ele também é representado por uma letra maiúscula, que é a letra Z. E aqui a gente tem a reticência, porque ele é infinito tanto para os negativos quanto para os positivos. Aqui a gente tem o infinito, aí tem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, que aqui já começa o conjunto dos números naturais, ou o conjunto dos números inteiros positivo. Aí 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a gente tem a reticência para dar a ideia de continuação, ok?
Dentro do conjunto dos números inteiros, eu vou ter os inteiros não nulos, eu vou ter os inteiros não positivos, os inteiros não positivos e não nulos, os inteiros não negativos e os inteiros não negativos e não nulos. Uma observação da representação do conjunto dos números inteiros é que à esquerda do zero eu vou ter todos os números inteiros negativos e que à direita do zero eu vou ter todo o conjunto dos números inteiros positivos, ok? Como eu falei para vocês, a gente vai ter algumas observações dentro do conjunto dos números inteiros. Então, vamos começar falando dos números inteiros não nulos. O que quer dizer essa simbologia aqui? Que é o Z com o asterisco. Quer dizer números inteiros não nulos, ou seja, é o conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, eu vou ter todo o conjunto dos números inteiros, só que o zero vai ser excluído, ele não vai aparecer aqui, tá? Então, vai ficar a seguinte representação. Vai ficar todos os inteiros negativos, aí o zero não vai estar aqui dentro e todos os inteiros positivos, ok? Então, esses são os inteiros não nulos, que vai ser representado pelo Z com o asterisco. Depois, nós vamos ter os inteiros negativos. Os inteiros negativos vai ser representado pelo Z. Logo aqui do ladinho do Z, vai ter o sinalzinho de menos. Pode vir aqui ou pode vir aqui em cima, o sinal de menos. O que isso quer dizer? Inteiros não positivos, que eu vou ter a presença apenas dos números negativos. E todos os positivos vão ser excluídos desse conjunto. Então, vou ficar com -3, -2, -1. E como o zero ele não se classifica nem como positivo, nem como negativo, o zero entra porque não tem aquele asteriscozinho. E zero. Então, saiu fora todos os números positivos, tá? Como o zero não é positivo nem negativo, ele continua aí. Depois, a gente vai ter os inteiros não positivos e não nulos. Então, aqui vai ser representado pelo menos e um asteriscozinho aqui em cima. Então, o zero vai sair desse conjunto. Ok? Então, vamos ter aqui o asterisco, o sinalzinho de menos. Então, vai entrar só os números negativos e exclui o zero porque tem um asterisco. Toda vez que tiver o asteriscozinho, o zero não entra, tá? Agora, a gente vai ter o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, aqui vai ter o sinalzinho de mais. Se é não negativos, então ele vai ser formado pelos números, incluindo o zero, positivos, tá? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se tiver o asteriscozinho aqui, o zero não entra. Como não tem, o zero entra. Agora, vamos falar do conjunto dos números inteiros não negativos e não nulos. Então, agora o asterisco, ó, ele vai entrar aqui. Então, você vai apagar o zero daqui. O zero não vai entrar. Vai ficar só os números positivos sem o zero, ok? Outra observação, gente, é que o conjunto dos números naturais, ele fica dentro do conjunto dos números inteiros, porque eles são os naturais são os inteiros positivos. E a representação na reta que eu posso fazer dos números inteiros, ela fica da seguinte forma. À esquerda eu tenho o sentido negativo, à direita eu tenho o sentido positivo. Onde, diferente do conjunto dos números naturais, o zero aqui, ele vai ter tanto um antecessor quanto um sucessor, porque no conjunto dos números naturais, o zero ele não tem antecessor, apenas sucessor. Nesse caso aqui, todo mundo vai ter antecessor e todo mundo terá sucessor, porque eu posso falar dos números que estão à esquerda e dos números que estão à sua direita,